A paz do Senhor, meus amados irmãos, hoje é um vídeo bem direto, talvez seja até um pouco polêmico, porque a Bíblia diz que Deus chama a todos, todos são chamados pelo Senhor, mas nem todos são escolhidos. Ou seja, é uma questão individual, porque você pode ser chamado por Deus, mas você pode não atender a esse chamado e por isso você não vai ser um escolhido de Deus. É interessante que eu não vou responder diretamente ao irmão que me fez a pergunta se todo cristão não é de fato um escolhido de Deus, e a verdade é que todo cristão é um escolhido do Senhor, desde o momento que ele aceita, individualmente a responsabilidade de estar na presença do Senhor. Mas a questão aqui que eu quero abordar é que o que eu vejo, a experiência que eu tenho, a experiência que talvez você também já tenha vislumbrado, visto em muitas igrejas, e isso acontece quase que todos os dias. Talvez esse vídeo venha a ser até mesmo um pouco mais polêmico, mas é necessário que se fale porque isso acontece em todos os aspectos, em todos os lugares. E isso acontece hoje em dia dentro da própria igreja. Bom, se você observar dentro da igreja, você vai ver que muitas pessoas, ou quase sempre as mesmas pessoas, têm as oportunidades e às vezes pessoas que estão muito tempo dentro da igreja não têm a oportunidade. E a questão é a seguinte: como que de fato eu vou descobrir aquilo que você sabe fazer na obra do Senhor? Como que de fato você vai desenterrar aquilo que Deus sabe que você tem? Deus sabe o talento, Deus sabe dos dons, Deus sabe do que você é capaz de fazer na obra dele. Mas é interessante fazer uma ressalva de que eu só consigo descobrir quando eu te dou oportunidade. Então, quando eu falo dos escolhidos de Deus, eu estou falando realmente dessas pessoas que se sentem excluídas, dessas pessoas que não têm oportunidade, dessas pessoas que em algum momento não se acham capazes de fazer tal coisa, incapaz de fazer tal coisa porque não é dada a ela a oportunidade necessária para que ela desenvolva. Então, aprenda uma coisa: um verdadeiro líder, ele não tem que ter somente a visão para apacentar, mas ele também tem que ter uma visão mais adiante de que o seu momento de estar liderando vai passar, e aí ele precisa realmente fazer discípulos, fazer pessoas que cedo ou mais tarde vão assumir tal responsabilidade. Então, quando eu abro esse espaço, quando eu tenho esta visão, eu sou realmente um líder forjado por Deus. Porque um verdadeiro líder, ele não fica somente enclausulado em únicas pessoas, porque ele sabe que cada um tem algo para ser feito dentro da obra do Senhor. A própria Bíblia diz que cada um deve ficar na posição que foste chamado. Deus chama a todos, mas nem todo mundo vai se sentir capaz de fazer alguma coisa porque a ele não é atribuído nenhuma oportunidade. Então, eu queria que vocês entendessem uma coisa. É por isso que um escolhido de Deus, ungido do Senhor, ele não se sente capaz. É por isso que ele se sente incapaz de estar fazendo alguma coisa, porque não é dado, não é aberto a oportunidade para algumas pessoas, ou quando tem oportunidade de se dar, não dão sempre para as mesmas pessoas. Então, as pessoas nunca vão saber se você é capaz ou não. Então, quando eu falo do escolhido de Deus, é de uma pessoa simples, é de uma pessoa que às vezes está lá no seu banco, todos os dias vai ao culto, mas Deus sabe da capacidade que ela tem. E algumas pessoas que são escolhidas pelo Senhor não
vão ter tal oportunidade e às vezes acabam se entristecendo, buscando oportunidade em outros lugares. O que eu quero que você entenda é o seguinte: eu já liderei uma igreja e eu sempre buscava dar oportunidades, porque ali eu sabia, através das oportunidades, com quem eu poderia contar, para que local, para que posição, se aquela pessoa estava preparada para assumir tal responsabilidade ou não. Então, um verdadeiro líder, ele precisa ter esta visão, porque um verdadeiro líder faz discípulos. Jesus chama os 12, Jesus os ensina, Jesus os envia com uma grande responsabilidade. Jesus chamou, mas a Bíblia fala que um dele acabou se desviando. Então, entenda uma coisa: nem todo mundo que atende ao chamado vai se colocar na posição de escolhido, porque ao ver muitas das vezes as dificuldades que te rodeiam, tem muitas pessoas que não suportam e acabam deixando aquilo que realmente ele tinha para poder fazer na obra do Senhor. A Bíblia Sagrada nos mostra que Deus não se agrada daquele que põe a mão no arado e olha para trás. Então entenda uma coisa: você pode estar se sentindo neste momento incapaz de fazer qualquer coisa na obra do Senhor, porque não está sendo aberta uma oportunidade para você. Mas eu quero que você entenda uma coisa com toda a sinceridade. Lá fora, lá no campo de batalha, lá no mar onde há muitos peixes, Deus conta com você para poder fazer a tua tão grande obra. Deus te dá uma rede em tuas mãos para que você seja pescador de homens. Então entenda uma coisa: ainda que você não tenha a oportunidade aonde você está cultuando ao Senhor, saiba que Deus, ele te dá a oportunidade de anunciar o amor de Jesus e o arrependimento, para que as pessoas possam ouvir o chamado e se colocar diante do Senhor como um escolhido de Deus. Tenho uma certeza que se você fazer com sinceridade, você certamente será bem em tudo o que você fizer. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino de notificação para novos vídeos. Comente o que você achou, compartilhe também, deixa o like para nos ajudar. Todos os dias, hoje vou estar passando mais 5 horas, eu estou postando um vídeo para poder edificar a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.